na aula passada, na última aula, a gente fez uma contextualização, revisou o que são dados, o que são informações, o que são sistemas de informação. Já que a gente tem essa ideia sobre todas essas informações de base, a gente precisa entender um pouco mais sobre a tecnologia da informação, né? Primeiro, a gente precisa entender que a tecnologia da informação, pessoal, é um fator determinante hoje para a competitividade entre as empresas. E o uso mais intenso e efetivo dessa tecnologia da informação vai sempre reposicionar as empresas de um modo em que elas tenham destaque no seu mercado, né? As empresas que ainda não utilizam tecnologia da informação para poder desenvolver suas atividades, seus negócios, elas tendem a ficarem ultrapassadas. Isso eu lembro que eu expliquei na empresa na aula passada, essa parte. Inclusive, acontece da seguinte forma, eu expliquei dessa forma na última aula. A sua empresa pode até estar com 100 clientes, e aí você ganha 100 mil reais. O problema é que a empresa que usa a tecnologia que a sua não está usando, uma tecnologia mais avançada, ela vai estar com 10 clientes ganhando os mesmos 100 mil reais. Por quê? Por causa da tecnologia. Você lembra desse exemplo? Não. Sim, professor. Mas eu lembro que eu falei na última aula. Então, o que acontece? Essa empresa que utiliza a tecnologia de forma mais efetiva, ela vai estar dentro do mesmo lucro que você, tendo menos custo. Menos custo por quê? Porque ela atende a menos cliente, consequentemente ela vai trabalhar menos e vai ter o mesmo lucro que você. Não existe uma regra, pessoal, propriamente dita, dizer assim, as coisas para a tecnologia fazer efeito nas empresas, esse é o caminho. Isso não existe. Administrar uma empresa, pessoal, é uma arte. Mesmo que as empresas sejam do mesmo segmento, estejam instaladas parede com parede, a forma como cada uma é conduzida vai variar de acordo com a visão do gestor. Eles podem utilizar a mesma quantidade de pessoas, as mesmas máquinas, duas padarias iguais, parede com parede, mesmas máquinas, mesma quantidade de pessoas, mesmo tamanho de espaço, como estão de parede com parede, estão no mesmo bairro, trabalham com os mesmos segmentos, ou seja, os mesmos tipos de produtos, mas internamente, como as coisas acontecem, vai variar de gestor para gestor. E aí é Professor, que... Pode falar, meu amor. então nisso encaixa no parágrafo que tem no texto. As empresas de sucesso não usam tecnologia por causa dela mesma. É necessária uma razão comercial de fato para ver a implementação. Então, eu não posso usar o sistema de informação. Não, eu não posso usar a tecnologia por causa da empresa mesmo. E também não posso, entre aspas, invejar o sistema de outra. Exatamente. Não é de forma alguma recomendado utilizar uma tecnologia somente porque o outro está utilizando. A tecnologia, ela te traz benefícios, mas você precisa saber exatamente aonde você quer chegar. Então, dependendo do local onde você quer chegar, existem tecnologias mais adequadas. Por exemplo, na padaria do João, o problema pode ser a questão do almoxarifado. Então, ele vai informatizar a questão do almoxarifado dele. Já na padaria de José, que fica parede a parede com o João, ele não tem um bom ponto de venda. O profissional que está lá vendendo para ele não é bom de matemática, acaba dando um troco a mais ou troco a menos, e aí os clientes depois percebem que foram roubados ou acabaram perdendo dinheiro e deixam de ir lá. Rapaz, já que é isso, então vamos informatizar o ponto de venda. Então, se João olha que o José informatizou o ponto de venda, o caixa dele, ele também vai informatizar? Não necessariamente. Por quê? Porque a parte de venda de João funciona bem. Para que eu vou informatizar? Ah, porque informatizar é melhor, traz mais segurança, tal. Certo, concordo. Mas o que você está fazendo?
Está sendo efetivo? Está sendo seguro? Está trazendo resultados efetivos? Está. Então, não mexa. O que você Então, pode tem que fazer de acordo com o problema da minha empresa. Exatamente. A tecnologia, ela vem como um braço auxiliar aos seus objetivos. Imagina que tu tem um braço de determinado tamanho que tu quer alcançar um local que tu não alcança. A tecnologia te dá essa possibilidade de esticar o teu braço para tu poder alcançar onde tu quer alcançar. Agora, para isso, você precisa saber aonde você quer alcançar. A tecnologia ela não vai te levar para o melhor local por ela mesma. Ela vai te levar para uma melhor posição de competitividade, de eficiência, de lucratividade, considerando que você sabe aonde você quer chegar. Eu tenho que saber utilizá-la, né? Isso, você só vai conseguir definir uma boa tecnologia para resolver o seu problema se você souber qual é o seu problema, em primeiro lugar, e segundo, como resolvê-lo. Certo? Então, ainda falando aqui sobre a ambientação, pessoal, as empresas que não sabem, né, aproveitar a tecnologia para atingir seus objetivos, elas correm o risco de ficarem desatualizadas em relação ao mundo, às coisas que estão acontecendo, certo? Mas, relembrando o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário. Com determinado objetivo e efetuam determinada função. Então, quando a gente fala sistema, pessoal, a gente está falando de todas as partes necessárias. Não é só o app, não é só o aplicativo. A gente está falando do hardware, né, que é a parte física, o computador. A gente está falando do software, que é o app, o aplicativo. E a gente está falando das pessoas, os usuários que utilizam isso e toda a infraestrutura que é necessário para essas coisas acontecerem. Por exemplo, o que compõe um sistema de trânsito? Já dei isso, gente. Eu já dei isso Sim, para os você. carros, as placas. Isso, eu dei até esse exemplo, perguntei, aí algumas pessoas demoraram um pouco a responder. Um rapaz que respondeu, se não me engano, foi Marcelo. Então, o que compõe um sistema de trânsito? As placas, os carros, a estrada, sobretudo as regras também, né? As regras, elas não estão lá no chão escritas, mas as pessoas que utilizam o trânsito de forma mais, o trânsito de carros, têm que ter estudado as regras para poder as coisas funcionarem lá. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala dessa abrangência como um todo. Eu acho que eu já dei, eu acho não, eu já dei isso daqui. Eu não sei se eu dei tudo, mas eu já dei essa aula para vocês. Então, uso da tecnologia na empresa. Como, deixa eu ver aqui, como a Lia acabou de explicar, acabou de falar, a gente tem que entender os processos de negócio, né, como um trabalho que vai ser realizado na empresa. Então, para a gente poder utilizar as tecnologias, a gente precisa entender como é que a nossa empresa funciona, tintim por tintim, ou seja, de forma minuciosa. A gente precisa entender que, para a empresa funcionar de forma efetiva, a gente precisa estabelecer estratégias, que essas estratégias, juntamente com os processos de negócio, elas vão levar a empresa a escolher as tecnologias adequadas. Porque não é qualquer tecnologia que resolve os nossos problemas. A gente tem que saber exatamente qual é o problema para ver qual é a tecnologia mais adequada. Então, por isso é que é importante a gente entender os processos de negócio, porque com eles a gente realiza justamente todo o trabalho que é desenvolvido na empresa e todas essas ações que são necessárias para a gente poder ter a satisfação do cliente de forma mais eficiente. Que no final das contas, da administração, principalmente para os alunos que estudam administração, mas também serve para os alunos de RH, tudo que a empresa faz, pessoal, está voltado para a satisfação do cliente. Porque se hoje a tua empresa de RH, ela trabalha somente com seleção de pessoas e os teus clientes são satisfeitos, amanhã, se tu começar a vender carro, você, como pessoa, começar a vender carro
e um cliente teu, que era um cliente lá do setor de RH, te olhar e dizer, rapaz, eu vou atrás ali de Lia, porque Lia é um excelente profissional de RH e provavelmente ela também deve ser um excelente profissional que está vendendo carro agora, então eu confio no trabalho dela e toda vez que eu tive uma relação comercial com ela, eu fiquei satisfeito. Então, o teu cérebro, ele acaba internalizando a imagem daquela pessoa com satisfação. A imagem daquela logomarca com satisfação. Então, vou comprar um eletrodoméstico. Vou comprar o Brastemp. Por que isso? Porque já foi passado para você que quem compra Brastemp fica satisfeito. Ou se você já teve um produto Brastemp, você sabe que a probabilidade de você ficar satisfeito é maior. Então, o que as empresas vendem, pessoal, é satisfação. Então, por isso aqui na maioria das empresas existe esse lema. Nosso foco é cliente satisfeito. Quem manda é o cliente. Por quê? O cliente precisa sair satisfeito dentro da empresa. A maioria das empresas ainda não entendem isso. Um cliente, por exemplo, eu fui no mercadinho agora do bairro aqui, que eu nunca tinha ido, para poder ajudar o comércio local. Eu sempre ia no supermercado por questões de praticidade. E aí eu falei pro rapaz, eu mesmo não sei escolher fruta nem verdura, mas eu fui sorteado para poder ir comprar. Então aí eu fui lá, disse, não, vou comprar no mercado local. E aí, como eu não sei escolher, eu falei pro dono, por favor, coloque aí para mim pimentão, cebola, tal. Ele falou, pode escolher. Eu falei, eu não sei escolher, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai escolher. Se o senhor escolher errado, eu nunca mais vou voltar aqui, ainda vou falar mal do senhor lá do meu grupo do WhatsApp lá do meu prédio. E ninguém nunca mais vai vir aqui. Então, escolha direitinho aí para mim, porque quando chegar em casa, o pessoal lá de casa vai ver esse negócio, e se não tiver bom, aí vai ser ruim. Mas se tiver bom, eu vou voltar aqui próxima semana. Meu amigo, ele escolheu tudo com a maior agilidade possível e escolheu só coisa boa. Ou seja, eu vou voltar? Lógico que eu vou voltar. Eu saí satisfeito. O cara fez o melhor possível para poder manter a satisfação do cliente. E aí, se ele abrir um lava-jato, eu vou lá onde o cara... esse cara mesmo da verduraria é o cara do lava-jato. Então, a probabilidade entre eu escolher um lava-jato que eu não conheça e um cara que eu já conheço e eu sei que ele presta um bom serviço, eu vou lá no lava-jato do cara que eu sei que presta um bom serviço. Então, a gente entender esses processos de negócio, desenvolver estratégias eficientes para administrar a empresa, elas aumentam a possibilidade de a gente garantir a qualidade e satisfação do cliente, que é a alma do negócio. E até o uso da tecnologia, só um segundo, o uso da tecnologia, ele engrandece, ele deixa essas ações muito mais robustas. Oi, Lia. Eu acho que é importante enfatizar aqui que no marketing existem 3 marketings, o 1.0, o 2 e o 3. O 1 é voltado para o produto, o segundo para o consumidor e o terceiro é algo mais além, é o ser humano, não só o consumidor. Sim. Que é o que tu está falando. Isso, exato. Eu nunca estudei marketing assim tão a fundo, eu fiz uma disciplina só de marketing, mas devido às minhas experiências como gestor de projetos e como profissional e como ser humano mesmo, aí eu consigo ter uma visão mais abrangente, mas faz muito sentido a gente estudar o marketing de forma mais eficiente. Em gestão de projetos, que é uma disciplina que eu também dou, marketing é uma subcategoria muito importante que trabalha desde a concepção do produto até o planejamento do produto, a criação do produto, a entrega do produto, a pós-entrega do produto. O marketing trabalha todas essas seções, porque normalmente a gente pensa assim, marketing é só propaganda. É só publicidade. Marketing não é só publicidade, é muito mais abrangente e é muito mais interessante. Então, tudo isso que eu falei é uma questão de marketing, de se preocupar com o cliente, acompanhar o processo, como as coisas estão sendo feitas, para saber se a necessidade do cliente está sendo atendida, faz com que a gente aumente a garantia de satisfação dele e mantenha o que a gente chama de fidelização. Né? A ideia é fidelizar o cliente à empresa, nem ao produto, é à empresa, porque caso a empresa expanda os seus negócios,
ou seja, colocando outros produtos novos, ela automaticamente tem como cliente também desses novos produtos esse cliente que já é um cliente fiel à empresa. Mas beleza. Então, o que é um processo de negócio, pessoal? É um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas específicas da empresa que serão executadas. Isso é bastante interessante. A maioria das empresas, pessoal, principalmente as microempresas, as pessoas trabalham de forma muito instintiva. Nós, acadêmicos, né, da área de administração, da área de RH, a gente sabe que isso não é esse conhecimento empírico, esse conhecimento não científico, ele até chega a bons resultados. Mas quando se vem com conhecimento científico, o que é vir com conhecimento científico quando você tem a sua tia que faz bolos para vender? É você conseguir colocar uma série de informações de dezenas e dezenas de cientistas dentro de um manual, como o Senac faz, né, para poder desenvolver uma microempresa de bolos. Então, quando você pega o manual daquele, você não está pegando uma simples orientação, você está pegando dezenas de anos, às vezes até centenas de anos, dependendo da área, centenas de anos de conhecimento que foram enxugados e colocados ali de presente, de bandeja para as pessoas atuais. A construção civil, do jeito que ela está hoje, ela recebeu uma carga de milhares de anos de todos os construtores históricos. Afinal de contas, as pirâmides do Egito estão aí há 3.000 anos. O próprio Coliseu na Roma, que é aquela redoma onde aquele filme Gladiador, né, onde o pessoal lutava com os leões ou lutavam entre si, aquilo é uma obra de mais de 1.000 anos. Então, desde aquela época, o conhecimento vai sendo repassado. Do século XVIII para cá, esse conhecimento ele começou a ser instaurado em ciências, e essas ciências começaram a ser normalizadas e passadas para livros, sendo desenvolvidos artigos e coisas afins, e elementos afins, para poder perpetuar esse conhecimento de forma massiva. Pessoal, hoje a gente tem acesso ao conhecimento de uma forma simples, fácil, prática, mas antigamente não era assim. Beleza, então, continuando. Só para a gente poder aumentar o nosso vocabulário, que isso é importante tanto para as pessoas de RH como administração, nós temos os ativos estratégicos. O que são ativos estratégicos? É justamente um conjunto de recursos que podem ser pessoas, produtos, metodologias e coisas do tipo, que permitem às empresas terem vantagem em relação a custo para a empresa, ou uma diferenciação de mercado. Tais ativos são perfeitamente imitáveis, ou são imperfeitamente imitáveis, substituíveis e comercializáveis. Ou seja, o que é um ativo para uma empresa, se a outra empresa tentar fazer idêntico, ela não vai conseguir, porque ela depende da estratégia da empresa. E como eu expliquei para vocês, administrar uma empresa, administrar um setor de RH, que é um tipo de empresa, depende muito do gestor. Então, o gestor faz de uma determinada forma em que as decisões vão depender da experiência dele, baseado em tudo aquilo que ele tem como tecnologia, em tudo aquilo que ele tem como importante. Então, os ativos estratégicos é justamente esse conjunto de recursos que diferencia uma empresa da outra, mas diferencia de modo a tornar aquela empresa mais interessante, ou seja, que leve em consideração vantagens. Aí a gente pode classificar os ativos como ativos os próprios clientes, né? Ou seja, a quantidade de clientes, a qualidade dos clientes são considerados ativos, porque isso diferencia uma empresa da outra. Quer um exemplo? Por exemplo, a Vivo tem uma quantidade de clientes mais corporativos, ou
Já a Oi tem uma quantidade de clientes mais pessoas físicas. Isso é uma estratégia. Isso diferencia uma empresa da outra. Isso agrega valor à empresa. Então, quem tem, por exemplo, mais cliente corporativo pode pegar a empresa Oi, a empresa Vivo, para poder fazer uma parceria, porque ele tem interesse nesses clientes. Assim como se eu sou um cliente, eu sou uma empresa que tem interesse em fazer propaganda para as pessoas físicas, eu contrataria a Oi ao invés da Vivo, e assim por diante. Temos os ativos de canal de distribuição, os ativos de insumos, os ativos de processos. O que são ativos? O que seriam ativos de processos? Por exemplo, a minha metodologia de desenvolvimento dentro da empresa, ela é altamente eficiente. E o que é um processo eficiente? Eu vou perguntar para o pessoal de RH. O que é um processo eficiente dentro da empresa, pessoal? De RH, por exemplo. Pessoal de RH. O que vocês entenderiam como processo eficiente dentro da empresa? Cadê? Tem ninguém de RH aí? O pessoal está tímido ou não tem ninguém de RH? Pode falar assim, professor, eu sou de RH, mas eu não sei. Diz aí, senão eu vou achar que não tem ninguém de RH. Então, não tem ninguém de RH? Tem sim, professor, eu sou de RH. E quando o senhor falou na questão de processo, para o pessoal de RH, eu acho que seria as tarefas que a gente vai desenvolver. Certo. Então, as tarefas que vocês vão desenvolver pode ser considerado um processo. Um processo, né? Por exemplo, tu tens algum exemplo de algum processo desse que vocês vão desenvolver? Uma folha de pagamento, quando eu faço um processo de seleção e recrutamento de pessoal. Isso, exatamente. Então, esses... Todo processo administrativo, no caso, né? Tipo, toda a rotina poderia se enquadrar como um processo? Sim, a rotina é composta por vários processos. Aí, cada rotina, ela tem o objetivo de chegar a uma determinada situação. Certo? Então, cada rotina é um processo. Então, digamos que a empresa de RH, pessoal, ela tenha um processo bastante eficiente para a seleção de pessoas. Tão eficiente que isso acaba se tornando um diferencial para a empresa. Então, isso a gente chama de ativo estratégico. É um exemplo de ativo de processos, né? A gente falou que os ativos estratégicos podem ser diversos tipos. Um deles é o ativo de processo. Alguém tem alguma dúvida sobre esses ativos estratégicos, pessoal? Alguém não entendeu? Tá tudo bem? Ô, professor, até agora tá beleza. Professor? Pode falar. Júlio César, tô ouvindo. Não, Pedro, você pode explicar só mais um pouquinho sobre o ativo estratégico? Tá um pouquinho baixo. Aumenta só mais um Ele pouquinho. quer que o senhor explique para ele mais um pouco sobre os ativos estratégicos. Certo. Então, ativos estratégicos é Pedro, né? Falou? Isso. Então, Pedro, os ativos estratégicos, eles estão associados a... Primeiro, o que é algo estratégico? É aquilo que você pensa que vai te levar a uma situação melhor. Vou bolar uma estratégia para comprar um carro. Vou bolar uma estratégia para fazer uma viagem. Então, você começa a analisar o problema, você começa a analisar as soluções que são mais rápidas, mais econômicas,
que vão te onerar menos trabalho e coisas do tipo. Beleza. Então, isso são questões estratégicas. E o que são ativos? Ativos é um conjunto de elementos que fazem parte da organização. Então, quais são os exemplos de conjuntos de ativos que fazem parte da organização? As pessoas são ativos, é um conjunto de ativos, porque a sua empresa ela pode ter um diferencial por ter uma quantidade de clientes ou um tipo de clientes excelente. A empresa sempre vai buscar, por clientes, bons pagadores, ou bons compradores, ou coisas do tipo, ou elementos dessa natureza. Aí a gente falou também sobre os ativos de processos. Então, o que são ativos de processo? Dentro da tua empresa, todos os processos de desenvolvimento, por exemplo, pessoal de RH, processo de seleção de pessoas, o processo de levantamento de novos clientes, busca de novos clientes, o processo de fidelização de clientes. Nós desenvolvemos processos de alta eficiência. Se esse processo ele traz realmente benefícios que destacam a tua empresa, então a gente diz que isso é um ativo estratégico. De que tipo? O tipo ativo de processo. Os ativos de conhecimento de mercado, ou o Market Knowledge, AdSense, o último item lá dos ativos estratégicos. Esses ativos de conhecimento de mercado é toda a informação que a sua empresa tem em relação ao funcionamento do mercado. Isso quer dizer que provavelmente a sua empresa conhece bem os fornecedores, conhece bem os concorrentes, conhece bem as fragilidades mercadológicas que podem influenciar a tua empresa a melhorar ou a piorar. Então, por algum motivo, você conseguiu desenvolver conhecimento suficiente sobre o mercado de modo a sua empresa se tornar destacada em relação às outras empresas. A tua empresa tem mais valor porque ela tem esse conhecimento de mercado. Então, ativos estratégicos estão associados sempre a aspectos que tornam a tua empresa um diferencial de mercado. E aí pode variar de categoria para categoria. Consegui clarear melhor agora? Sim. Obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Planejamento estratégico, assim, é a mesma coisa? Ou é diferente? Não, o planejamento estratégico é um tipo de ativo estratégico. É um dos tipos, certo. É um dos tipos. Entendi. Né? Obrigada. Porque, por exemplo, é um tipo, a gente pode ainda categorizar como um ativo de processo. Porque o planejamento é um processo. Assim como em RH, a seleção do funcionário é um processo. Professor, no caso, os ativos estratégicos também poderiam ser medidas ou ações específicas que levassem a um determinado objetivo? Desculpa, isso? Eu estou entendendo assim. Eu não entendi a pergunta. Repete? O ativo estratégico seria ações ou medidas que a empresa toma para resolver, seria medidas ou ações que a empresa toma para chegar em determinado objetivo, é isso? Porque o planejamento é uma das medidas que a empresa faz para cumprir metas. Isso, que foi o que Jéssica perguntou, se o planejamento tem a ver com isso. Eu expliquei que sim, que o planejamento é um processo, né? E sendo um processo, ele acaba sendo um tipo de ativo de processo, e ativo de processo é um ativo estratégico. Vocês têm que entender que ativos estratégicos é tudo aquilo que coloca a empresa em um lugar de destaque. Ou seja, aquilo acaba tendo um valor interessante para a empresa, porque torna a empresa, leva a empresa a ter um diferencial em relação às outras empresas. Então, se a tua empresa consegue planejar bem
as ações, então ela acaba, esse processo de planejamento da empresa, seja porque um funcionário, uma equipe de funcionários consegue fazer planejamentos perfeitos, isso acaba se tornando um ativo de processo que, por sua consequência, é um ativo estratégico, devido a essa capacidade que essa equipe tem em executar esse processo, essa ação, que é o planejamento, e levando a empresa a patamares interessantes. Beleza? Mais alguma dúvida? Porque a tecnologia da informação surgiu justamente para isso, né? A tecnologia da informação é só uma das centenas de ferramentas que a empresa pode utilizar para poder se relocar no mercado. O destaque para a tecnologia da informação nesse aspecto é que a empresa é pura informação. A empresa tem informação para todos os lados. E isso acaba fazendo com que a tecnologia da informação fique enraizada em todas as áreas da empresa. Então, pulando aqui para o outro slide, deixa eu tentar abrir esse slide mais aqui para poder ver se ele... O slide está dando para ler direitinho, pessoal? De dar zoom. Sim, professor. Sim. Mais aqui. Ótimo. Oi, professor. Fala. Essa estratégia, ela entra como tomada de decisões dentro da empresa? Se a estratégia entra como tomada de decisão. Não, ela leva a tomadas de decisão. Um dos processos é a tomada de decisão. Tudo dentro da empresa é organizado em processos. Então, qual é um dos processos? Decidir as coisas, que é a mesma coisa de tomada de decisão. Então, a escolha correta das tecnologias, né? Apesar de algumas vezes a consciência de uma nova tecnologia levar a diferentes direções estratégicas, o papel da tecnologia da informação, na maior parte das vezes, é dar suporte às estratégias e aos processos de negócio. Ou seja, aquilo que eu conversei ainda agora, estava explicando para a Lia. O uso da tecnologia vai depender, que Lia adiantou ainda agora, o uso da tecnologia vai depender do seu objetivo. Imaginem a empresa como um corpo humano. Nós temos o cérebro, temos a visão, temos o ato de caminhar, o ato de pegar, o ato de comer. Então, tudo isso são processos. Beleza. Agora, qual é o meu objetivo? Eu quero chegar nos lugares mais rápidos. Então eu vou comprar uma bicicleta. Não, uma bicicleta ainda é muito devagar e consome muita energia física. Então, eu vou comprar uma moto. Não, uma moto não é interessante porque eu quero me deslocar e não quero me molhar. Então eu vou comprar um carro. Ou seja, percebam que para essa estrutura, para a estrutura humana, que a gente está comparando com uma empresa, se você não escolher a tecnologia adequada, se você não analisar a tecnologia adequada, você pode não estar aplicando o seu recurso de forma eficiente. Então, estudar a tecnologia antes de adquirir e implantar ela é fundamental. A gente não pode simplesmente, vou comprar uma bicicleta porque eu olhei o vizinho e ele comprou uma bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta também. Mas qual o objetivo? É o que mais acontece. Muito! Mas por isso é que a gente está estudando. É para nós, novos gestores eficientes e cheios de conhecimento e loucos para ganhar dinheiro e enriquecer, não vamos cometer esses erros banais que as empresas atualmente executam. Né? Então, escolher a tecnologia adequada é fundamental, porque o recurso dentro da empresa, pessoal, precisa ser otimizado. Né? O tempo todo, cada centavo que se utiliza dentro da empresa, ele precisa ser sempre multiplicado e nunca perdido. E aí tu vai, o vizinho comprando uma bicicleta, tu vai comprar uma bicicleta, mas tu querer um carro. O vizinho
não se importa de se molhar. Então, ele comprou uma moto. Aí tu vai e compra uma moto. Mas tu tem uma facilidade muito grande de gripar. Aí lá vai tu pegar um mormaço de chuva e viver gripado. Sendo que para ti ia ser um pouco mais caro, mas ia te proteger mais. O vizinho é miseravão, tem uma imunidade lá em cima, nunca fica gripado, o demônio. Mas tu vai gripar. Né? Comprando Havia ameaça. errado, né? Já tem isso. Professor, e tem uma questão. Aqui, por exemplo, em São Luís, tem, assim, no ramo, eu trabalho no ramo de restaurante, e tem pouquíssimas empresas que trabalham com sistema. A minha empresa, ela trabalha com sistema, e muita coisa que o senhor fala é o que acontece lá, entendeu? Eles têm tudo, dados de tudo, sabe? É muito bem aprimorado o sistema da minha empresa, é impressionante. Tudo, eles, assim, eu acho que lá não sai uma água, assim, avulso, entendeu? Dá tudo certinho, tem que dar tudo certinho. Porque eles têm o controle, empresas que né? trabalham. Isso. Tem pouquíssimas empresas aqui que trabalham. Para isso aí que entra o sistema de tecnologia, porque é cadastramento de produto, de estoques, entrada de saída, almoxarifado. Acho que isso que ele está tentando explicar. Isso. Mas sempre levando em consideração que a gente precisa saber escolher a tecnologia correta. Não é só usar a tecnologia. Provavelmente esse gestor, Jéssica, dessa empresa, ele já tem uma visão, alguém da equipe já tem uma visão mais científica da coisa, já sabe que a informação ela é altamente importante. Aí tem as pessoas leigas, veem lá o sistema controlando até a prateleira no almoxarifado, a altura da prateleira, prateleira número 36, estante número 36 da prateleira número 7. O produto vai estar lá. Aí as pessoas não sabem por que isso. Tudo existe probabilidade de você depois tirar uma série de vantagens sobre uma organização tão detalhada. Quer um exemplo? Por exemplo, no almoxarifado, aí o cara determinou que a gente precisa controlar até a prateleira da estante. E aí, com o tempo, quando já tem 1 ou 2 anos, a gente pode fazer um levantamento dos produtos que ficaram nessa prateleira dessa altura. Esses produtos acabaram estragando com mais eficiência. Ou seja, com mais rapidamente. Por quê? Aí vai ser feito todo um estudo. Por que aquela altura da prateleira está influenciando em estragar o produto? Porque fica mais perto da lâmpada e esse produto ele é perecível à luz. Ou ao calor. Ao calor. Né? Ou ao calor. Então, pessoal, a gente tem que tomar alguma providência. Qual vai ser? Vamos colocar esses produtos mais altos, somente produtos que não têm nenhum tipo de incidência, eles não ligam em estar no lugar mais quente. E aí a gente vai colocar os que têm problema de ficar por calor mais para baixo, porque a gente sabe que mais embaixo sempre é mais frio do que em cima, que o calor fica em cima. Ou seja, quando é que uma empresa que não tem um profissional que estudou corretamente vai conseguir chegar nesse nível de tecnologia ou nesse nível de eficiência? É muito difícil. Acontece. Existem pessoas que nunca estudaram, mas que têm processos fantásticos, organização fantástica. Mas nós que estudamos estamos muito mais bem preparados, porque a gente tem todo o conhecimento de centenas de cientistas que estão nesse nosso livro, centenas de autores que está lá tudo resumido. A gente não precisa testar, basta a gente seguir diversas orientações. Quem não estuda vai ter que ficar testando, erro, acerto. Enquanto eles estão fazendo erro, acerto, a gente está caminhando pelos acertos. Lógico, quem estuda também erra. Porém, a gente não comete os erros banais. Coisas a probabilidade é bem baixa. Isso, o retorno para cada R$1 que a gente investe em quem tem o conhecimento científico, a probabilidade desse retorno é muito maior do que as pessoas que
não investiram em conhecimento. Professor, Então, mas com base do que tudo que o senhor falou aí, todas essas informações, no caso, ele teria que ser lançado no sistema para poder as pessoas sempre estar averiguando e fazendo o sistema de fiscalização, não é isso? É isso. O senhor está dando de entender assim, sempre as informações têm que estar sendo lançadas no sistema, atualizadas, para poder sempre ter uma pessoa como fiscal lá, fiscalizando tudinho. É isso que o senhor está querendo se referir? Isso. Sempre vai haver, para poder você extrair uma estratégia mais interessante, você precisa de dados e informações sobre isso. Jéssica, vocês controlam lá as prateleiras ou almoxarifado de forma detalhada? Lá a gente não controla assim de forma detalhada. Mas Esse produtos, caixa. Sim. A gente controla o almoxarifado, né? Mas não assim detalhadamente dessa forma. Eu dei só um exemplo para vocês entenderem as possibilidades, certo? Mas, respondendo à pergunta acho que foi Patrese, né, que falou? Positivo. Isso. Só respondendo a pergunta de Patrese, sim, para tu poder, de forma efetiva, conseguir melhorar um processo, você precisa monitorar ele de forma bastante eficiente, de forma bastante próxima. Certo, Patrese? Agora, tu só consegue melhorar as coisas que você consegue analisar. Como é que a gente analisa um processo? Olhando como ele ocorre de forma bastante precisa. Ok. Buscando os dados, né? Também. Exatamente, que é justamente chegar aos dados daquele processo. Que o senhor falou, são... Pode falar. Lá às vezes a gente trabalha assim por exemplo, ano passado a gente vendeu tanto no mês de janeiro, a gente pega, vê os dados direitinho para ver se vai coincidir e aumenta 10%. Porque lá tem metas individuais de produtos, e são muitos produtos, são 20, 21, 22, são muitos produtos mesmo. Então a gente vai, aí verifica, não, então esse mês de janeiro a gente vendeu 300 mil, esse mês a gente tem que vender 10% acima para poder estar na base, né? Se vender a menos, está caindo. Então não tem tanto lucro de um ano para o outro, né? É mais Vocês ou menos são assim. uma empresa... Mas aí é um balanço, aí é uma questão de balanço. Né? Mas o balanço... Uma questão de balanço, de levantamento de vendas mensais, anuais. Mas isso está dentro da tecnologia. Isso, o uso da tecnologia, o fato de você saber fazer um balanço é uma metodologia tecnológica. Mesmo que você não utilize o sistema, mas isso é uma tecnologia. O que a palavra tecnologia é exatamente? A gente retornando aos conceitos iniciais. O balanço, tecnologia, pessoal, é toda a estratégia que a gente desenvolve, incluindo ferramentas ou não, máquinas ou não, mas tudo que a gente desenvolve para poder fazer algo que já é feito atualmente, mas de uma nova maneira. Essa maneira pode ser uma maneira mais rápida, mais segura ou mais precisa. Por exemplo, uma tecnologia a tecnologia da máquina de escrever, ela substituiu o objetivo das pessoas escreverem. Então, as pessoas antigamente escreviam somente no punho e depois passavam a escrever com a máquina de escrever. O que essa tecnologia trouxe de benefício? Ela trouxe mais rapidez, praticidade, ela trouxe mais impessoalidade. Por exemplo, quando você escreve, cada pessoa tem uma letra diferente e algumas pessoas acabam não entendendo aquilo que está escrito, porque as pessoas escrevem de forma diferente. Então, houve toda uma padronização, como a Lia está falando, quando se criou essa tecnologia de máquina de escrever. E aí, essa máquina de escrever, ela foi substituída pelos computadores. Trouxe algum benefício? Trouxe. A máquina de escrever, para tu apagar as coisas, era muito mais difícil. Já o computador, para tu apagar, é super simples.
Então, o que é a tecnologia? Tecnologia é fazer algo que já é feito atualmente de uma nova forma. Essa nova forma pode ser algo mais rápido, mais seguro, mais preciso, ou seja, que te traga algum benefício. Então, o balanço, ele é uma tecnologia. Realizar o balanço numa empresa é uma tecnologia. Porém, é uma tecnologia que antes era feita de uma forma e agora é feito o balanço. Antes as pessoas não tinham balanço. Eles simplesmente tinham ali uma noção se eles tiveram lucro ou não. Aí desenvolveram esse processo que é realizar o balanço da empresa com o objetivo de enxergar no final do ano se a empresa teve lucro ou não, quais são os meses que melhor a empresa sobressaiu e os meses que a empresa teve déficit, né? Porque Ali, os proprietários não vão ser... Oi? Porque aí os proprietários não vão ser aliados do próprio negócio, né? Alienados, no caso. Exatamente, para você não ser considerado alienado do próprio negócio. A Jéssica estava falando agora de metas, que elas são feitas mês a mês. Essas informações, no final, vai gerar um balanço. Mas enquanto elas estão ocorrendo, os dados do mês anterior servem para definir as metas para esse mês, que isso ainda não é o balanço. Ou a gente pode dizer que... Pode falar. Nesse caso aí de metas, mensalmente, eu poderia dizer que é um processo de formação a ser limitado mês a mês ou não? A gente pode enxergar, Marcelo, o levantamento mensal como um microbalanço ou um balanço mensal. Mas como essa não é muito a minha área, eu só me limito a explicar que isso é uma tecnologia e, sendo uma tecnologia, ela vai trazer benefícios. Beleza? Beleza. Vou continuar, senão a gente vai demorar muito para terminar nosso conteúdo. Então, as informações como ativos estratégicos, né? Que é justamente o nosso foco, que o nosso foco é sistemas de informações gerenciais. Então, por que a informação está... essa questão das informações como ativos estratégicos, ela ocorre justamente porque a informação ela está em todos os lugares. A maioria das empresas entende que a informação é como um bem, ou seja, ter informações, controlar as informações é você se destacar em relação aos outros. Por isso é considerado um ativo estratégico. A gente pode, aí o nosso livro dá um exemplo clássico, né, da Apple. Por exemplo, a empresa Apple, ela tem diversos produtos, o iPod, o iPhone, o iPad e o próprio iTunes. Para poder aí... um barulho. Para poder... Tem algum microfone ligado que está muito barulho. Vou desligar aqui o microfone do povo. Peraí. Pronto. O carro do cara está passando. Professor, eu acho que é no seu microfone, professor. Não, meu não. Aqui está silêncio. É tipo uma música. Né? Parou? É o carro do gás, né? Era o de Jéssica. Parou. Melhorou. Isso. Não, aqui eu estou até de porta fechada, pessoal. Estou com a janela ali aberta, mas eu estou no terceiro andar. No quarto andar, então não tem como ter zoado. Só o passarinho que estava ali na janela frescando. Aqui também. Certíssimo. Apple. Isso. Então, a Apple tem diversos produtos. A Apple, pessoal, para poder ela gerenciar a empresa dela de forma mais eficiente, ela precisa analisar todas as informações a respeito de quantos produtos ela vende, para quem ela vende, qual mês que ela vende melhor, qual mês que ela vende menos, quais são os produtos que menos se sobressaíram, quais são os concorrentes de cada produto dela, ou seja, ela precisa entender esse comportamento do cliente, precisa entender o comportamento do mercado, o que são as variáveis do comportamento do mercado. Então, associado à bolsa,
ao dólar, a incentivo comercial, a abertura de novos mercados. Eles precisam, para poder desenvolver um ativo estratégico em termos de informação, a informação como ativo estratégico, saber informações detalhadas sobre os fornecedores. A Apple, atualmente, a principal montadora de celulares da Apple é a China. Os principais fornecedores é a Coreia, dos produtos deles, das peças, né? Que eles não criam todas as peças. Então, mas surgiu uma nova empresa. Então, ele precisa ter todas essas informações para se manter como um destaque no mercado. Ou seja, é muita informação para monitorar de cabeça. A gente precisa de sistemas que nos auxiliem a gerenciar esses ativos estratégicos, que é a informação, para poder tomar a melhor decisão. Ficar observando o mercado, os clientes, os produtos, os concorrentes, os fornecedores, são fundamentais, justamente para a gente fazer uma série de previsões que são importantes. Do tipo, eu não posso estar produzindo todo mês 10 mil iPhones, sendo que eu sei que próximo mês vai haver um lançamento da Samsung e a minha venda vai cair. Para que eu vou produzir um monte de telefone que eu não vou conseguir vender? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar o preço, ou eu tenho que fazer uma promoção do tipo, se você pagar à vista, você tem 30% de desconto para poder concorrer com o lançamento da iPhone. E isso é a observação de mercado. Então, percebam como essas informações sobre o fornecedor, sobre o concorrente, sobre o mercado, ela é algo que, estrategicamente, põe a minha empresa em um lugar diferenciado. Vocês conseguem perceber isso, pessoal? Sim, professor. Esse exemplo da Apple, conseguiram imaginar o próprio Steve Jobs tendo que gerenciar milhões de informações ao mesmo tempo? Só com a cabeça não vai dar, né? Quanto maior a empresa, mais sistemas complexos a gente vai precisar para poder tornar essa empresa eficiente. Então, é fundamental para as empresas, pessoal, desde as pequenas, eu não estou falando somente das grandes, estou falando mesmo da padaria do seu José, né, aqui do lado, seu João, daqui do lado, onde ele vende somente 3, 4 produtos, mas ele tem muitos clientes. Então, todos os processos dele podem ser observados, todas as informações que fazem com que a empresa dele funcione, todas as informações de contexto que a empresa dele está inserida, elas podem ser observadas e serem utilizadas isso para beneficiar a empresa. Então, isso a gente chama de informações vistas como ativos estratégicos. Toda essa estrutura, pessoal, ela vai influenciar diretamente na decisão do gestor que está à frente dessa empresa, fazendo com que ele escolha um sistema de informação gerencial que se adeque à sua realidade, melhorando todos os processos. E se você consegue melhorar os processos dentro da empresa, se você consegue tornar os processos mais rápidos, eficientes, seguros, você torna a sua empresa um diferencial. E tudo aquilo que torna a nossa empresa um diferencial estratégico, a gente chama de ativo estratégico, inclusive a informação. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre as informações como ativo estratégico? Não. Tranquilo. Não, professor. Certo. Então, a importância da organização de dados, né? Diante disso, como é que eu vou conseguir fazer, né? Qual é a estratégia tecnológica? Aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo na área da informatização das coisas. Qual é a estratégia tecnológica que eu vou utilizar para poder ter tanta informação? Um sistema de informação gerencial. Beleza, mas como é que funciona um pouco mais adentro esse sistema de informação gerencial? Bem, as empresas, quanto mais complexas elas vão se tornando, mais complexa tem que ser as tecnologias que você vai utilizar. Então, a organização de dados é uma atividade bastante importante para essa organização. E como é que a gente faz isso?
através da criação de banco de dados. O que é um banco de dados propriamente dito? É um local computacional ou informacional onde os dados e as informações vão ser organizados. E aí, para isso, existe toda uma estratégia de organização desses dados, incluindo justamente a tomada de decisão. A organização desses dados vai influenciar diretamente a tomada de decisão. Porque quando você olha uma obra de arte, você tem uma visão. Rapaz, isso para mim parece um cachorro nadando. Outra pessoa vai olhar e vai dizer, não, isso não é um cachorro, isso é um elefante de chapéu. Ou seja, as pessoas estão olhando a mesma imagem, mas estão tendo visões completamente diferentes. Aí um outro pode dizer, rapaz, realmente parece mais com um cachorro de chapéu ou um elefante de chapéu do que um cachorro nadando, vendo por esse aspecto. Ou seja, visões diferentes. As informações, os dados e as informações, elas estão ali para serem consumidas. E o que vai diferenciar o consumo da Jéssica para a Lia é a experiência que elas têm, é a visão que elas têm sobre aquela imagem. Para uma pode parecer de um jeito, para outra pode parecer de outro. E as empresas, elas se organizam para poder verificar quais são as visões mais interessantes para poder atingir seus objetivos. Aí vem novamente aquela história que eu tinha falado para a Lia sobre aonde você quer alcançar. Então, a tecnologia, ela consegue te levar a isso. Agora, eu tenho uma visão sobre isso e a outra pessoa tem uma visão de como a gente vai conseguir isso. E aí a gente vai bolando uma estratégia para poder tentar escolher a melhor estratégia para a organização. Então, o banco de dados é justamente o local onde a gente vai guardar dados e extrair informações depois. Dependendo da forma como a gente organiza, essas coisas podem ficar mais eficientes ou menos eficientes. Os bancos de dados, pessoal, são recursos tecnológicos, computacionais, que precisa de profissionais específicos para poder organizar isso de forma eficiente. Ela é utilizada pelas empresas com a finalidade normalmente de realizar operações básicas, como pagamento, folha de pagamento, envio de mala direta para clientes, e também serve como fonte de informação para os executivos no momento da tomada de decisão. Mas o banco de dados é um tipo de tecnologia da informação. E se você quiser um banco de dados eficiente, você precisa chamar um profissional da área de forma eficiente. Assim, quando você quer uma seleção, você quer contratar um profissional de forma eficiente, rápida, econômica, objetiva, e que atenda às suas expectativas, você chama um profissional de RH. Então, se você precisa de um banco de dados, que é uma ferramenta de tecnologia da informação, você vai chamar um profissional de tecnologia da informação para poder fazer o levantamento das necessidades para esse banco de dados. Então, ainda falando um pouco sobre o banco de dados, né? A gente tem uma diversidade de sistemas de informações e eles podem ser... isso aqui eu esqueci de mudar o título. Isso aqui não é mais banco de dados. Isso aqui é classificação de sistemas. Então, nós temos sistemas de informação, que o banco de dados é um tipo de sistema de informação. Esses sistemas de informação eles podem ser classificados em três categorias, pessoal. Conforme a tecnologia empregada, conforme o perfil do grupo de usuários e conforme a abrangência em relação aos processos da empresa. A gente vai olhar um por um. Conforme a tecnologia empregada, né, os sistemas, vendo a classificação dos sistemas conforme a tecnologia empregada. Então, esses sistemas, eles situam os sistemas de processamento de lote, sistemas cliente-servidor, sistemas transacionais e os sistemas de web base, né? Baseados na web, ou seja, baseados em internet. Então, para a gente poder entender melhor como é que funciona essa questão do suporte dos sistemas de informação
a tomada de decisão ou um auxílio a atingir nossos objetivos, uma das estratégias é a gente conseguir classificar, para a gente poder ter uma visão mais bem dimensionada, os sistemas de formação. Só um segundo, pessoal. Professor, uma pergunta. Pode falar. Falta muito para chegar na sessão 1.3? Não, acho que está faltando... A gente está na metade do caminho. Mas Você provavelmente... acha que dá ainda hoje? Não, eu acredito que hoje não dá mais, porque a gente já são quase 10 horas, a gente vai ficar ainda mais alguns minutinhos para tentar terminar essa sessão. Mas tu queres perguntar alguma coisa da sessão 1.3? Não, senhor. Tranquilo. Certo. Então, Tá com pressa, Lia? É a sede pelo conhecimento, meu povo. Então, outra classificação, pessoal, é a classificação de sistemas conforme o perfil dos usuários. Os sistemas dessa classificação são sistemas executivos ou de suporte à decisão. São os sistemas gerenciais, táticos e os sistemas voltados para a operação. Outra classificação, e a terceira, é segundo a abrangência em relação aos processos da empresa, que são sistemas de compra e venda e de relacionamento com o cliente, gerenciamento da cadeia de fornecimento, capacitação de funcionários e os sistemas administrativos. Essas três classificações, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que sistemas de informação não são todos iguais. Eles são voltados de acordo, eles têm a sua especificação de acordo com o seu objetivo. Um é mais voltado para o executivo da empresa, que está analisando o andamento da empresa de forma geral, o outro é mais para o diretor da empresa e o outro é mais para os funcionários da parte administrativa, ou seja, que estão trabalhando com as informações das rotinas diárias. Por exemplo, o dono da empresa, o diretor da empresa, que ele está nesse perfil desse primeiro grupo de usuários, que são sistemas executivos, ele não vai se preocupar em quantos minutos está sendo tomado para poder fazer a seleção do funcionário. Né? A quantos minutos, de 20 a 30 minutos a entrevista, ele não vai se preocupar com esse pequeno detalhe. Ele está preocupado se a empresa está conseguindo selecionar as pessoas de forma eficiente. É esse tipo de informação, ou seja, a informação de um nível muito mais alto de importância e de generalidade. Quem fica mais preocupado com esses detalhes é um outro grupo de funcionários que também é muito importante e que utiliza os sistemas que a gente categoriza como os sistemas de abrangência em relação a processos da empresa, porque a seleção de funcionários da empresa é apenas um dos processos. Então, essa classificação, esses três níveis, é só para vocês terem uma ideia que os sistemas não são todos iguais. Eles se classificam de acordo com a abordagem sobre a utilização. Ainda uma outra classificação, que é considerando a evolução dos sistemas, os sistemas de forma geral, eles foram classificados devido à sua evolução. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Existem 3 níveis de sistemas que eles foram sendo desenvolvidos e à medida que o tempo foi passando, surgiu uma nova tecnologia. Então, essa nova tecnologia criou uma nova classificação. Por exemplo, foi criado os carros. Né? A tecnologia carro foi criada, beleza. E aí, inicialmente, o carro era bastante simples. Henry Ford, que foi o dono da Ford, que foi um dos criadores dos primeiros carros no mundo, ele começou a criar todos os carros pretos e todos iguais.
Beleza, estava atendendo a necessidade de todo mundo. E aí alguém teve uma ideia de fazer, rapaz, vamos fazer um carro diferente, vamos fazer um carro que ele consiga andar na lama, não só no asfalto. E aí o carro evoluiu. A tração inicialmente era só em 2 rodas, começou a ficar em 4 rodas. Então se criou uma nova categoria de carro, uma nova classificação. Mas isso veio com um processo evolutivo, que é o que a gente está estudando agora em relação a sistemas. Ou seja, os sistemas legados foram os primeiros sistemas que nós tivemos. Depois tivemos sistemas integrados, porque surgiu uma nova tecnologia e aí pôde-se criar os sistemas integrados. E aí depois teve os sistemas colaborativos, que também surgiu devido a uma nova tecnologia. Vou já falar um por um aqui para vocês. Por exemplo, o que são sistemas legados? Primeiro, o que é a palavra legado? A palavra legado está associada no português sobre algo que você recebeu como herança. Então, os sistemas legados, pessoal, imagine que você entra numa empresa e lá tem um sistema muito antigo, que, por algum motivo, ainda está lá. O que vocês imaginam? Vou perguntar para vocês, prestem muita atenção para poder vocês responderem. O que vocês imaginam que faça com que uma empresa mantenha um sistema antigo ainda em funcionamento? Por que ela está usando aquele sistema antigo? Porque ainda está sendo efetivo. Por conta do custo e da manutenção de criar outro sistema ou de chamar especialista para estar criando outro sistema, sendo que esse ainda está sendo eficaz. Isso, é a questão do custo-benefício, né? Esse é um dos. O custo-benefício, poxa, a gente pagou nessa folha de pagamento 30 mil reais, né? A gente pagou isso há 10 anos, mas a gente pagou 30 mil reais. Um novo sistema. Qual é o diferencial do novo sistema? Ele vai nos trazer benefícios muito diferentes desse que a gente já está usando. Aí vem aquela questão da escolha da tecnologia. Eu vou colocar uma nova folha de pagamento só porque o vizinho colocou, porque o concorrente colocou? Não, mas espera aí, eu gastei muito dinheiro nesse que a gente está usando. O novo, ele vai trazer grandes benefícios que justifiquem eu gastar mais 30 mil reais, sendo que eu já gastei 30 mil reais para poder ter esse? Não, vamos deixar esse negócio aí. Ele é antigo. Tem que ser feito um balanço, né? Comparativo. Isso, tem que ser feita uma avaliação para poder bolar a estratégia. Se mantém esse ou um novo vai realmente dar todo um diferencial na empresa. Não, o novo vai ser mais econômico, vai ser mais rápido, vai ser mais seguro, vai dar menos erro. Se ele tiver só vantagens, aí você vai ver quanto custa e vai ver se essas vantagens se sobrepõem ao recurso que vai ser implantado. Se você definir que as vantagens, o custo pelas vantagens não é interessante, então você mantém o sistema lá. Quando você mantém um sistema antigo, a gente chama esse sistema antigo de sistema legado. Mas por que a gente mantém um sistema antigo? Porque ele ainda te traz muito benefício. E a probabilidade de você mudar vai te requerer muito recurso. E a aplicação desses recursos altos não tem justificativa, não tem viabilidade. Por que ele é inviável? Porque o benefício ele não é lucrativo. Esses benefícios, em relação ao sistema que eu já tenho, ele não é lucrativo. Por exemplo, lá falando do carro. Falo sempre de carro porque carro é um negócio bastante complexo e que dá para a gente utilizar com vários exemplos. Eu tenho um carro que é antigo, né? O carro tem 15 anos. E aí você vai comprar um carro novo, né? Alguém diz assim, troca esse carro, né? E aí tu vai lá trocar o carro. Você tem que parar para avaliar, mas espera aí. O carro novo, mínimo está 40 mil. Né? Quais são os benefícios de um carro novo? Eu não vou fazer, as peças não quebram tão facilmente.
Dependendo do carro, eles quebram, mesmo sendo novo, né? Mas normalmente isso, que é justamente a questão da manutenção. O carro novo diminui muito a manutenção. O carro novo, ele Um conforto. me deixa mais confortável, né? Porque o carro antigo, o conforto, ele já não está mais tanto, já não é mais tão bom. É só isso? Rapaz, então não troca, senhor. Por quê? Porque o carro novo também tem a questão do IPVA ser muito mais caro. Um carro novo... Às vezes é financiado, né? Na compra financiada, aí paga mensalmente aquele valor. Você paga e o seu já 2 está carros quitado. e meio, meu povo. Quando Pois você é. financia, você paga 2 carros e meio. Então, você não está comprando carro de 40 mil. Você está pagando quase 120 mil no carro. Você está pagando uma média de uns 100 mil pelo carro. E aí o teu está lá funcionando direitinho. Então, é mais fácil. Mas, ao invés de pagar 40 mil no carro novo, eu vou pegar 10 mil, colocar no meu carro velho, trocar todas as peças, que vai me trazer o conforto de volta ao carro. O carro vai voltar a ficar confortável e eu vou conseguir o mesmo objetivo. Então, você tem que fazer esse peso. Em São Luís, aqui, o povo é muito besta com o negócio de carro. É uma das capitais, meu povo, que mais tem carro novo no Brasil. Carro novo é sinal de status. Se a pessoa não tiver carro novo, ela está por fora, né, do negócio. Então, Professor, desculpa interromper. Lá em Santos, lá em São Paulo, tem muito carro velho. Lá em São Paulo, o pessoal usa muito, né? Carro antigo, muito mesmo. Brasília também, você passa por Brasília, você encontra carros da década de 80 altamente conservados, o pessoal tem vaidade por aquilo e tal, mas aqui é o povo besta para comprar carro novo. Mas, enfim. Então, os sistemas legados, pessoal, é justamente essa possibilidade. Às vezes, o benefício de um sistema novo não é interessante, levando em consideração o custo. Então, esses foram os sistemas, a primeira classificação em relação à evolução. Logo depois disso, a gente tem os sistemas integrados. O que são os sistemas integrados? É outra classificação diferente do legado. Eles surgiram justamente em virtude da exigência de integrar os seus antecessores, ou seja, os legados, aos novos sistemas. Tá. Então, agora existe integração entre sistemas. Sim, os sistemas integrados, eles te permitem pegar a informação de vários sistemas que antes estavam isolados, que a maioria deles são legados, e fazer uma interligação com um sistema que consiga capturar informações de diversos lugares ou diversas bases de informação que estão espalhadas. Um dos exemplos mais comuns desses sistemas integrados, a gente chama de os ERPs, né, que do inglês é o Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Ele é o mais famoso entre eles, e ele tem essa característica justamente de pegar informações de diversos outros sistemas e ele faz com que esses sistemas se comuniquem. Então, já tinham sistemas legados, o sistema da folha de RH é antigo, o sistema do controle do almoxarifado é antigo, mas aí a gente trouxe um ERP que a gente conseguiu capturar informações desses sistemas antigos e trabalhar de uma forma como se fosse somente um sistema. Então, a nova classificação veio justamente pelo fato da tecnologia de integração, que foi uma tecnologia evolutiva. Ou seja, ela surgiu com o tempo e nos trouxe um benefício. E, a partir daí, surgiu uma nova categoria. Entenderam a diferença entre sistemas integrados e sistemas legados, pessoal? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza. E aí, logo depois disso, a gente tem os sistemas colaborativos, né, que é a terceira... Pode falar, meu querido. Esses sistemas integrados aí, poderia ser usado como exemplo aquele sistema de apoio à decisão, que ele pega a informação as informações gerenciais, e o sistema de processamento de transações, que fala sobre aqueles níveis hierárquicos. Poderia ser um exemplo disso?
Sim, pode ser, porque a forma como a gente está classificando os sistemas aqui leva em consideração o tipo de tecnologia. Se é uma tecnologia antiga, como os legados, ou se é uma tecnologia integrada, ou seja, que integra vários sistemas. Então, os SIGs, os tomada de apoio de decisão, todos esses podem ser sistemas integrados. Não é que sejam somente desse tipo, ou tão poucos que os SIGas sejam somente do tipo integrado, mas podem ser classificados dessa forma. Vai depender se eles consigam integrar vários sistemas ao mesmo tempo. Porque tem sistemas de apoio à decisão, sistemas de informação gerencial, que eles são integrados, e tem sistemas que não. Assim como tem sistemas de apoio à decisão que são legados, ou seja, que são mais antigos, mas tem outros que não. Não é uma regra, certo? Mas a gente tem que analisar caso a caso para poder dizer se é ou não. Então, sistemas colaborativos, pessoal, que é a última classificação para os sistemas evolutivos, a classificação evolutiva, está associada a sistemas que permitem a comunicação entre usuários internos e externos. Então os sistemas agora conseguiu a tecnologia de sair de dentro da empresa, que inicialmente a tecnologia estava... os sistemas estavam presos ali dentro da empresa, se comunicando entre os computadores da empresa, e aí uma nova tecnologia surgiu, que é a internet. Então, a internet ela foi associada a esses sistemas, e os sistemas puderam se comunicar, ou seja, se integrar, não somente com os sistemas internos da empresa, mas também com sistemas externos de outras empresas. Mas o meu sistema, da minha empresa, vai se comunicar com o sistema de outra empresa, mas qual o objetivo disso? Gerar uma nota fiscal. Hoje em dia isso acontece. Você vende o produto aqui na tua empresa, no teu sisteminha, aí tu te conecta com o sistema da prefeitura por meio do teu sistema, e aí tu passa as informações, e essas informações são recebidas pela Receita Municipal, e aí você consegue emitir a nota fiscal já direto do sistema da empresa, do sistema da Receita Municipal. Outro exemplo, a sua empresa vendendo com um cartão de crédito. Você tem o seu sisteminha aqui interno, que se conecta por meio da internet com o sistema de pagamento de cartão de crédito que está fora da tua empresa, porque você não desenvolveu nenhum tipo de sistema de cartão de crédito. O sistema de cartão de crédito é da empresa de cartão de crédito. E aí, com o objetivo de realizar a venda, você entra no sistema de cartão de crédito, realiza o pagamento, e aí a empresa de cartão de crédito diz para ti, pro teu sistema, tudo bem, pode finalizar a venda porque o cartão de crédito passou no valor tal, 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 tal. Ou seja, são sistemas que entram em regime de colaboração, mesmo não estando na mesma empresa, mesmo não sendo da mesma empresa. E isso surgiu por quê? Porque o ambiente mudou. Antigamente, o ambiente de sistemas estavam limitados à empresa. Com o surgimento da internet, as empresas puderam começar a trocar de informação entre si. E aí a gente classificou esses novos sistemas como sistemas colaborativos, porque eles colaboram, as empresas e os usuários colaboram entre si para poder executar um processo específico, como uma venda. Na mesma venda, eu dou exemplo de duas colaborações externas à minha empresa. Acesso ao sistema da Receita Municipal. O meu sistema pode ter acesso diretamente ao sistema da Receita Municipal e acesso ao pagamento ao cartão de crédito. A gente pode entrar por um terceiro sistema, que é o sistema de entrega de correios. De repente, o correio tem um tipo de sistema em que o meu sistema se comunica com o sistema do correio e já passa um endereço para poder o correio entregar aquela mercadoria de forma mais eficiente. É só uma hipótese. Então, existem milhões de formas das empresas se tornarem colaborativas, ou seja, trabalharem via sistema para poder executar determinadas ações. E os sistemas que fazem esse tipo de ação, nós chamamos de sistemas colaborativos. Certo, pessoal?
Certinho. Entenderam o que são sistemas colaborativos e a diferença entre os sistemas integrados? Sim, sim. Certo. Tá acabando. Sim, professor. Sim. Tá acabando. Só faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slides e a gente acaba. Rapidinho. Só falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mas essa parte agora é evolução histórica, não tem muito o que entender. Só para a gente poder saber que existiu. Vou falar de história. História, tu só absorve, tu não precisa entender, não tem muitos questionamentos. Então, a evolução histórica de sistemas, pessoal, ela surgiu justamente com a computação. Não existiu computação sem história. Oh, desculpa. Sem os fatos de computação. No sistema de computação estão intimamente interligados. Tudo isso surgiu lá na década de 50. Então, esses primeiros computadores que surgiram na década de 50, eles inicialmente, para as organizações, para as empresas, eles surgiram com foco na área de organização de dados, na área de recursos humanos, de contabilidade, porque eram muitos números. Então, esses processos manuais, chatos de realizar cálculos, se percebeu que os computadores poderiam auxiliar na contabilidade, nas finanças e no RH. É tão sério isso que nessa época não existia computador pessoal, somente as empresas tinham computadores. E aí o Bill Gates, o Steve Jobs, foi lá na IBM, que era uma das empresas que faziam computadores para as empresas, e a IBM, eles falaram assim, o Steve Jobs e o Bill Gates, né, que eles eram parceiros na época, na década de 70. Chegou para a IBM, que era o fabricante de computadores para a empresa, e falou assim, rapaz, a gente desenvolveu o computador para as pessoas em casa, para as pessoas fazerem as coisas em casa. O dono da IBM, um dos diretores da IBM chegou, tá doido? Quem é que vai querer um computador em casa? Olha só, na década de 70. O cara teve uma visão completamente suicida. E a IBM não aceitou o projeto deles. E aí, o que eles fizeram? O Steve Jobs partiu para poder criar o computador pessoal, esse computador que a gente tem acesso na nossa casa, e o Bill Gates partiu para poder desenvolver o sistema operacional desse computador pessoal. Então, a partir daí, os computadores chegaram nas nossas casas. Então, os sistemas que executavam essas tarefas de processamento de transações são sistemas repetitivos. Então, isso surgiu inicialmente nos laboratórios de pesquisa da General Motors, que já trabalhava com repetição de processos. Um sistema de processamento de transação, pessoal, é um sistema computadorizado que realiza transações de forma rotineira. Essas que eu estou falando para vocês. Criar uma folha de pagamento, registrar a entrada e saída dos funcionários e assim por diante. Esses são os sistemas de processamento de transações. Mais um pouco na frente a gente vai ver outros exemplos. Logo depois surgiu o sistema também que era utilizado para poder sistemas de informações gerenciais. Então, como é que surgiu o sistema de informações gerenciais? Surgiu a partir da necessidade de realizar atividades básicas, como entrada de dinheiro, saída, controle de material. Porém, essa necessidade, que são sistemas de processamento de transações, elas precisavam ter uma visão mais ampla. Então, o que é uma visão mais ampla? Nós temos os sistemas de processamento de transações, que são o controle e o processamento das ações básicas, e nós temos os sistemas de informação gerencial, que são os sistemas para os diretores da empresa tomar decisões. Então, são níveis diferentes da informação dentro da empresa. Compreenderam a diferença entre sistemas de informações gerenciais? Sistema de informações gerenciais, o diretor da empresa vai olhar os dados consolidados, ou seja, os dados organizados, demonstrando uma informação importante. E aí, o gestor, o dono da empresa, vai tomar uma decisão gerencial. Eu contrato mais pessoas, eu demito mais pessoas, eu compro mais equipamento, eu compro mais produtos. E da onde é que o sistema de informação gerencial tira essas informações? Os sistemas de processamento de transações. E o que é que controla o sistema de processamento de transações? Todos os processos. A quantidade de peças que é trabalhada, a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de pessoas que estão trabalhando, a quantidade de solicitações e assim por diante.
Entendeu a diferença de um para o outro, meu povo? Câmbio. Prossiga, professor. Beleza. Sim. Então, já na década de 80, que aí a gente está falando dos fatos históricos, surgiram sistemas de apoio à decisão. Mas isso começou a surgir devido a essa forte utilização dos computadores, certo? O objetivo desses sistemas de apoio de decisão era justamente dar suporte aos executivos da empresa, mas com informações mais precisas sobre aquilo que deve ser feito. Por exemplo, o foco dos sistemas de apoio à decisão, um pouco mais comuns, eles estão voltados a problemas esporádicos e não a problemas comuns. Por exemplo, o que são os problemas comuns? É a solução de dependência que não está pré-definido, ou seja, algo que não é óbvio. Então, o sistema de apoio à decisão, eles estão justamente preocupados em solucionar problemas que dependem de questões do tipo a escala de funcionários. Isso não depende de uma decisão, isso é óbvio. Se a gente vai aumentar ou não os funcionários no Dia das Mães. Lógico que no Dia das Mães a gente sabe. Esse tipo de sistema de apoio à decisão, ele está mais voltado à produção a decisão em relação à produção das mercadorias, ao lucro obtido das vendas. Como é que eu vou fazer para poder aumentar o lucro das vendas? Então, com o surgimento dessas classificações de sistemas, pessoal, a gente consegue perceber que sistemas não são todos iguais. Eles, de acordo com o seu objetivo, a gente pode atingir determinadas eficiências ou determinados graus de eficiências de acordo com o nosso objetivo, mas tudo parte do princípio de aonde eu quero chegar. Por último, a gente tem os sistemas de gestão de conhecimento, que é você parametrizar tudo dentro da empresa. Tudo precisa entrar dentro do sistema, para que a gente possa rebuscar esse conhecimento, reutilizar esse conhecimento de forma mais eficiente. Tudo que um funcionário sabe sobre a nossa empresa precisa estar registrado, de modo que, caso aquele funcionário não venha, a gente tenha como acessar aquela expertise, ou seja, aquele conhecimento. A empresa não vai parar porque o funcionário foi demitido, porque o funcionário morreu. Por que isso? Porque antigamente, funcionário X não pode ser demitido, senão a empresa para. Então, isso não acontece mais por conta dos sistemas... É como se aquele funcionário fosse o computador em determinada área da empresa. Exatamente. Ou seja, ele retém o conhecimento para ele de forma a se tornar uma pessoa essencial. E as pessoas são passíveis de serem demitidas ou de serem mortas, sofrer um acidente, qualquer coisa do tipo. Então, a tua empresa vai parar porque tu não conseguiu extrair o conhecimento daquele funcionário? Não. Quem trabalha aqui nessa empresa vai ter que conseguir, a gente vai ter que criar estratégias de, se você faltar ou se você não insistir mais na empresa, a empresa não pode parar. Isso são os sistemas de gestão de conhecimento. Beleza, pessoal? E por último, acabando, esse é o último slide, nós temos a implantação da tecnologia, né? Então, o impacto, pessoal, da implantação da tecnologia nas operações de negócios, ela reflete, tudo bem, benefícios dos diversos tipos, ou porque a empresa vai se tornar mais rápida no seu processo, com custo menor, vai aumentar a produtividade, ou gerar maior crescimento para a empresa. Mas a implantação de tecnologia, isso não é fácil de implementar. Implementar um novo sistema, para gerar um crescimento, primeiro, não é utilizado isso não acontece em um curto espaço de tempo, e como a gente viu lá no começo, a gente precisa analisar bem antes de escolher a tecnologia para poder aplicar essa tecnologia de forma eficiente. Nem toda implantação da tecnologia vai nos trazer os benefícios esperados. Isso depende de uma série de fatores. Mas é importantíssimo a gente não implantar uma tecnologia por impulso. A gente precisa implantar uma tecnologia de forma bastante inteligente, levando em consideração os objetivos que a gente deseja traçar. Certo, meu povo?
Correto. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não. Certo. Professor, tu pode Fala. enviar esse PDF no grupo? Tá, lá no grupo, depois você me pede, aí eu vou colocar lá no portal do AVA, porque vocês precisam acessar o portal do AVA para poder contar o acesso de vocês de forma bastante eficiente, certo? Ok. Aí só tu me falar no WhatsApp daqui a pouco, professor, não esqueça de... Agora não, pode ser à tarde, porque agora eu não tenho como fazer isso aqui. Depois que eu terminar, eu tenho que fazer todo um relatório desta aula, para poder constar que a aula foi dada, o que a gente estudou, o que a gente passou direitinho. Eu vou pedir para vocês ligarem quem está aparecendo para mim aqui, a Jéssica, a Maria Macedo e o Robert Braga. Vocês podem ligar aí a câmera de vocês só para poder tirar uma foto aqui e registrar a aula, por gentileza? A Jéssica, a Maria Macedo e o Robert Braga. Só para poder tirar um print. Professor. Oba! Só colocar uma camisa. Tá, tudo bem. Pode deixar para aparecer aparecer uma camisa. A minha não tá aparecendo? Não, Jéssica. Tu tem que ligar a câmera. Eu nem sei. Do lado não tá do aparecendo para microfone, mim onde ligar onde tu deixa o microfone mudo, tem um símbolo de uma câmera. Ele deve estar com um corte... do lado do teu microfone. Essa aqui agora não tá aparecendo. Aqui. Eu coloquei ainda agora, mas... Aparecendo agora, professor? Ainda Robert. Tá botando uma camisa. Apareceu aqui uma moça, mas está com o nome Manuel. Por quê? De Manuel. É porque não estava conseguindo entrar, aí só como convidada. Aí o Manuel, eu botei o Manuel para entrar como convidado. Ah, tá bom, tudo bem, sem problema. Eu só preciso que apareça. A minha não consegui colocar, não. Eu vou mostrar aqui a minha tela, como é que eu estou olhando para vocês verem quem está aparecendo e quem não está. Peraí. Pronto, acho que agora apareceu. Agora vocês estão olhando a minha tela. Só está faltando o Robert Braga. Ih, rapaz. Peraí, isso que você quer. Quarentena tá fazendo mal. Eu tô aparecendo. Isso. Peraí. Que quarentena não deixa ninguém cortar cabelo nem de acho nenhum. Por não é, senhor? Pronto. Beleza. Então, fiquem paradinhos, sorriam para a foto. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se deu certo. Peraí, meu. Não tô conseguindo nem ver direito. Ei, professor. Oi. Tô aparecendo, tô. Tá, não. Marcelo. Se é Marcelo, não tá, não. Não, é porque aqui... Tá o Robert e a Jéssica. Só aparece 4 de uma vez. Tô aparecendo, mas não queria. Robert é a estrela. Eu não sei como é que é a ordem que eles escolhem, mas está aparecendo só 4 de uma vez, mas já deu para registrar aqui já. Pessoal, então... Sorri pro print. É um erro, professor. Eu pedi para você na câmera, porque eu só acordei, eu tava aqui. Sorri, professor, sorri. O rosto é inchadinho. Pronto, tô sorrindo. Só vez. Pronto. Pronto. Pessoal, Já. Já são 10h30. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência. Leiam para a próxima aula a sessão 1.3, façam a pré-aula, após aula, tá? Da sessão 1.2 e leiam a sessão 1.3 para a gente, próximo conteúdo, a gente passar mais rápido por ele, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp. Um abraço para todos e até a próxima semana. Professor. Opa, professor. Bom dia. Bom dia. Você vai mandar o PDF do SIC, né?
Fala um pouquinho mais devagar. Ele é pro... né? Alô, professor, bom dia. Pode fazer o seguinte, vamos continuar conversando lá pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Beleza. Tá legal. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.